Torcedores e torcedoras palestrinos, boa noite. Mais um jogo, mais uma vitória. 13 jogos contra o Corinthians, 11 vitórias, um empate e uma derrota. Com o Abel Ferreira é assim. Aí o primeiro gol do Palmeiras, o Murilo subiu muito, mais de 30 centímetros a mais do que a zaga do Corinthians. Que impulsão maravilhosa. Primeiro gol do Palmeiras, que já vinha amassando o Corinthians, né? Aí, mais uma jogada do Arthur, tentou chutar, pegou mal na bola. É a segunda oportunidade do Palmeiras. O primeiro gol, a segunda. Aí, um chute do Veiga. O goleiro foi e pegou. Aí o Corinthians tentando atacar. Aí vem o contra-ataque do Verdão. O Arthur puxando o contra-ataque, no mano a mano. Mas ele esperou o Dudu se posicionar, pegou essa bola de bandeja para o Dudu, que podia fazer o gol, mas ele rolou para trás para o Rafael Veiga, retorno e um gol no Corinthians. E o Dudu, mais uma assistência, novamente aí o passe do redondinho do Arthur, rolou, Rafael Veiga veio, bateu a primeira, bateu a segunda, e aí, tá lá o gol do Palmeiras. Esse esquema do Palmeiras favorece quem vem de trás, por isso os centroavantes não vinham fazendo gol, e o Rafael Veiga, ele não pensa duas vezes em chutar no gol, tem que chutar e tentar o gol mesmo. Aí uma bobeira na zaga do Palmeiras, né? A primeira oportunidade do Corinthians, aí a segunda, e terminou o primeiro tempo. Corinthians, 2 chances de gol. Aí o Palmeiras começou o segundo tempo, na mesa do primeiro tempo, em cima, e o senhor Navarro não pode perder esse gol. Assim como o senhor Piquerez não pode fazer um gol desse contra. Não deve, não pode acontecer esse tipo de coisa. O Navarro quis brincar, né? Gerou um tumulto. E o Piquerez desligado para fazer esse gol contra. Tudo que o Corinthians queria. Não fizeram nada. 2 chances no primeiro tempo. O Palmeiras amassou. E aí, um gol do menino tentando deslocar o goleiro. Aí um bom passe do nosso Navagol. Boa bola pro Dudu. Seria mais uma assistência, rolou para trás pro John, bateu de primeira, tudo certinho. Só que o Cássio foi na bola. Aí seria mais uma assistência do Dudu. Piquerez tentou tirar do Cássio, quase conseguiu. E aí, essa oportunidade do Corinthians seria a terceira e empataria o jogo. Bom, Paulinho bateu para fora. Senão seria injusto para o Palmeiras sair com igualdade no placar, sem ser a vitória. Aí o Giovani tentou deslocar, tirar do Cássio, mas chutou para fora. Então foi isso. Mais um jogo do Verdão, mais uma vitória. De 13 jogos contra os Corinthians, 11 vitórias, um empate e apenas uma derrota. O Abel Ferreira realmente esmagador contra o Corinthians. O Corinthians não tem vez quando virou freguês do Palmeiras, quando o técnico se trata nosso técnico, Abel Ferreira. Então, terminamos o mês aí de abril, onde enfrentamos uma maratona de jogos, 9 jogos em apenas um mês, sendo que esses 9 jogos, 2 disputas de campeonato, onde fomos contemplados com um título paulista totalmente merecido. E o primeiro jogo da final do Paulista, que acabou acarretando na primeira derrota da Libertadores, que o Palmeiras jogou meio desligado, não jogou no padrão Palmeiras, né? Quando joga não tem para ninguém, né? O jogo de hoje mesmo, o Palmeiras jogou padrão Palmeiras no primeiro tempo, o segundo já caiu um pouco de produção, porque o Corinthians não reagia, então o Palmeiras ficou aquela relaxada. Na relaxada tomamos um gol do Corinthians, né? Mas uma participação, mas dá para entender plenamente o desgaste físico e mental desse time. A mídia critica o Palmeiras querendo buscar problemas onde não existem, né? Eles tentam buscar de alguma maneira, de alguma forma, criticar o Palmeiras, né? E só enxerga uma realidade, né? Que o Palmeiras jogou mal, está tomando muito gols, né? Mas eles esqueceram que saiu o nosso 2 jogadores titularíssimos do Palmeiras, Scarpa e Danilo, e não tiveram uma reposição à altura. O Arthur chegou agora, era para ter chego no começo da temporada, estaria muito mais entrosado, o Palmeiras estaria atuando melhor.
Mas enfim, chegou agora. São poucos jogos ainda pelo Palmeiras, mas Dudu e Arthur vai ter uma dupla que vai dar o que falar esse ano. E com o Rony na frente, maravilha. Hoje, no jogo de hoje contra o derby contra o Corinthians, o Rony não atuou bem, voltando de lesão, ele tem que atingir o seu ápice físico, que é um jogador muito, eles que é o Rony rústico, é um jogador muito físico, e sem a parte física 100% ele não consegue atuar em bom nível, em alto nível, aliás. E o Rafael Veiga, que tem um histórico de demorar a atuar bem depois de uma contusão, voltou bem, fazendo gol, não só fazendo gol, como distribuindo o jogo do Palmeiras no meio de campo. O Palmeiras com ele tem outra intensidade ofensiva, ataca mais, com mais verticalidade e com mais exatidão. Tanto é que nosso Rafael Veiga participou dos 2 gols do Palmeiras. Um ele fez e outro no cruzamento dele. Pega muito bem na bola, assim como o Gabriel Menino. 2 armas do Palmeiras. O Arthur também chuta bem de fora da área. Então vamos ver, são 2 armas do Palmeiras, tanto bola parada como chutes ao gol. Com o Arthur, com o Rafael Veiga e o Gabriel Menino. Os 3 pegam muito bem na bola. E o Rafael Veiga retornando, o Palmeiras joga melhor, né? Atua melhor, porque ele já está acostumado com o esquema tático do Abel Ferreira e joga muito bem. É um esquema que favorece os meio-campistas, né? Tanto o Danilo, como jogava aqui, e ele, até o Zé Rafael mesmo, como estava jogando, atuando como segundo volante, estava pisando na área e fazendo gols, como acontece hoje com o Gabriel Menino. E os nossos centroavantes começaram a fazer gols também, começaram a entender melhor esse esquema tático do Palmeiras. Então, voltando ao mês, esse mês de abril, totalmente vitorioso, totalmente positivo do Palmeiras, por mais que a mídia e os antes queiram falar que não. 9 jogos, apenas 2 derrotas, 2 empates e 5 vitórias, mais uma taça levantada, Campeonato Paulista, que por pouco nós não ganhamos ele de forma invicta. O único jogo que jogamos desligados, com Água Santa, o primeiro jogo, perdemos. Uma decisão não pode ter essa desatenção, porque nem a final do ano passado contra o São Paulo. E perdemos o primeiro jogo da Libertadores por 2 motivos: a altitude e o árbitro, que na minha opinião naquela partida não atuou bem e acabou prejudicando o nosso time. Então, assim como o jogo contra o Vasco da Gama, o jogo de hoje a arbitragem foi horrível, marcava todas as faltas para o Corinthians, e as faltas que realmente aconteceram do Palmeiras tiveram umas 3 ou 4 que esse árbitro não marcou, já estão atrás, estão tentando atrasar o lado do Palmeiras de todas as formas. E o Abel Ferreira citou bem, já no ano passado, contra tudo e contra todos. E realmente é assim. O Abel vem vencendo todos os jogos, os títulos, cada 3 títulos que ele disputa, ganha 2. Então a mídia que não gosta do Palmeiras, né? Então ela está aflita, né? E a CBF também, porque o Abel fala a verdade, fala que os árbitros, já que os times têm que ser, não só os times têm que ser de qualidade, mas a arbitragem tem que acompanhar. Tem que ter bons árbitros e árbitros que não favorecem ninguém. Então o Abel tem razão, fala a verdade, mas por outro lado, né, os antes, a própria CBF que comanda a arbitragem, né, os jogos do Palmeiras, sempre se tiver que marcar um pênalti, não marca. O VAR não faz a conferência, como o jogo de hoje mesmo. O Giovani pegou a bola em direção ao gol, ingressou da grande área, e o Roger Guedes, para mim, não tocou a bola. Ele acabou prensando
o pé do nosso atacante Giovani, que seria pênalti. E o VAR nem chamou para verificar a jogada. E invertendo faltas, dando todas as faltas para o Corinthians, nenhuma para o Palmeiras. Daí o Abel Ferreira parece que faz de propósito, para o nosso técnico se irritar. Tomou um cartão amarelo, o Castanheira também outro cartão amarelo, que a indignação é tão grande, umas faltas tão fáceis de ser marcadas. Inclusive o Abel Ferreira, ele reclama de uma falta que houve no Arthur antes de sair o escanteio que proporcionou o gol contra, né, do nosso lateral esquerdo, Piquerez, né, que desde que não retornou de lesão não vem atuando bem. O Vanderlei vem atuando bem melhor que ele, mas é titular, já demonstrou que é um jogador acima da média. A zaga não sofreu muito. Meio de campo, se vocês puderam perceber, o nosso Gabriel Menino jogou mais recuado, né, para não proporcionar aquele buraco que tem no meio de campo do Palmeiras. E depois, quando entrou o Richard Rios, atuou junto do lado do Gabriel Menino, aí já são os testes do Abel Ferreira. O Palmeiras também não sofreu muito. Aliás, o Palmeiras não sofreu em nenhum momento nesse jogo contra o Corinthians, né? Só se não tivesse proporcionado esse gol, o nosso Piquerez errou o chute, né? Uma jogada infantil, mas acontece, porque de repente se não estava ligado na jogada como deveria estar, porque o adversário já estava derrotado, e acendeu uma luzinha aí no final do túnel do Corinthians, mas saímos com mais uma vitória importante. Já estamos dividindo a ponta da tabela na terceira rodada. É manter o foco, Palmeiras atuando bem. Próximo jogo do Palmeiras pelo Brasileirão vai ser contra o Goiás, lá em Goiânia. E esse jogo dá para mesclar um pouquinho o time e jogar para ganhar, né? Pegar esses adversários mais fracos, tem que ganhar fora e ganhar também dentro de casa. Vamos tentar arrancar no Brasileirão já com um pouco de gordura, né? Para depois nos outros campeonatos, Copa do Brasil e Libertadores, um pouco mais de folga, podendo descansar o elenco titular e atuar com os reservas e os miúdos que estão atuando bem. Então eu vejo o Palmeiras mais forte esse ano do que o ano passado, que os reservas estão dando conta e os miúdos estão entrando bem. João está ganhando a confiança do Abel, Giovani está retornando, o Henrique já tem a confiança, Vanderlan também já tem a confiança. O único que está um pouco abaixo dos miúdos é o Garcia, que eu vejo ele ainda muito imaturo. Ele não marca e também não ataca, não atacava bem no sub-20, no profissional ainda está devendo. E o Mike já retornou hoje, e o Mike já retornando de lesão e se contundiram novamente. O Mike tem um histórico de se contundir muito, e o nosso titular, Marcos Rocha, vem atuando um pouco mais abaixo devido à idade, né, do que ele atuou nos anos anteriores do Palmeiras. Então eu vejo que o Palmeiras também precisa, além de um primeiro volante que venha a chegar e ser titular desse time, ele precisa também de um lateral direito. Se não for contratar um jogador de fora, né, o único eu vejo no Gilberto, o lateral do sub-20 do Palmeiras, um bom jogador, melhor, eu creio que ele seja melhor que o nosso Garcia, porque ele ataca bem e defende bem, que o lateral, a sua função primeiro é defender bem, depois quando atacar, ter cruzamentos efetivos, né? Bons cruzamentos, e isso eu vejo no Gilberto. Além de pegar muito bem na bola, é um batedor de falta também e marca bem, além de ir e voltar toda hora, né? Tem muita força física, embora seja baixinho, mas
um bom lateral. Se o Palmeiras não for buscar fora, o Gilberto é um bom nome, porque o Garcia precisa amadurecer um pouco mais. Se fosse o Palmeiras, até emprestaria o jogador para atuar fora e depois retornar, de repente, como titular o ano que vem. Então, é um mês positivo para o Palmeiras, onde saímos um saldo positivo nessa maratona de 9 jogos, 2 decisões, e isso nenhum clube paulista, nem de outros campeonatos regionais tiveram. 9 jogos com 2 decisões. O Palmeiras teve, então, um desgaste natural. Tivemos lesões também de jogadores e o Palmeiras manteve o nível, né? Fez o dever de casa muito bem. Dessas vitórias do Palmeiras, todas foram alcançadas aqui na nossa arena. Estamos imbatíveis na arena. 5 jogos, 5 vitórias no mês de abril. O saldo de 100%, 4-0 contra o Água Santa, 4-2 contra o Tombense, 2-1 contra o Cuiabá, 2-1 contra o Cerro Porteño e 2-1 contra o Corinthians. Estamos sim tomando mais gols, mas estamos sendo efetivos. Campeões paulistas. Somos ainda... vamos para a terceira rodada da Libertadores. Estamos em último, mas vamos virar a chave. Com certeza seremos os primeiros. E Copa do Brasil, passamos para a fase seguinte. E o brasileiro, estamos já na ponta, dividindo a tabela pelo saldo de gols. Estamos um pouquinho atrás, mas 3 jogos, 7 pontos. Estamos sendo efetivos nos 3 campeonatos que disputamos. Paulistas, campeão no Paulista. Libertadores, ainda é a terceira fase. Vamos virar a chave em breve para a Libertadores. Vamos pegar o Barcelona de Guayaquil, que é um adversário que também é difícil, assim como o Cerro Porteño. E a mídia ainda fala que o grupo do Palmeiras Libertadores é fraco. O Barcelona de Guayaquil fez jogo duro contra o Flamengo no ano passado. E o Cerro Porteño eliminou Fortaleza esse ano. Você vê que o Fortaleza 4-2 no Fluminense, que até então estava na frente do Brasileirão. Jogando bem, jogando bonito, mas não resistiu à força do Fortaleza no seu estádio. E o Cerro Porteño ganhou do Fortaleza lá em Fortaleza e ganhou também no Paraguai, né? Mas o Palmeiras, o buraco é mais embaixo, né? Perderam aqui para o Palmeiras, vão jogar com o Bolívar, assim como nós vamos jogar com o Barcelona. E o Palmeiras fazendo um bom resultado fora de casa contra o Barcelona, já provavelmente assumiremos a primeira ou a segunda colocação do grupo. E depois só pegaremos o Cerro Porteño no Paraguai, e tanto o Bolívar quanto o Barcelona pegaremos aqui na arena. Nós estamos imbatíveis esse ano. Então, mês positivo do Palmeiras, saldo positivo do Palmeiras, mesmo como diz Abel, contra tudo e contra todos. Vamos lá, Palmeiras. 2 títulos esse ano, Supercopa e Campeonato Paulista, e vamos buscar, como o Abel já disse em entrevista, quer ganhar os 3 campeonatos, se possível for. Então, força a palestra, força a torcida, que canta e vibra. Mais de 40 mil pessoas hoje, novamente, no estádio. A torcida feliz da vida, que o time desenvolve e desempenha bem, e o técnico top dos tops, Abel Ferreira. Que, para nossa felicidade, uma grande notícia desse mês, fechando o mês de abril, que o Abel autorizou o empresário a começar a negociar com o Palmeiras uma extensão de contrato, seria até o ano de 2027. Então, vamos torcer para que isso seja feito, porque o Abel já recusou ofertas de times europeus e a sua família já está adaptada aqui ao Brasil. Uma das coisas que fazia com que ele pensasse em sair e voltar para a Europa era o fator família, e a família já está aqui no Brasil.
adaptado ao Brasil. Então, a tendência é que ele renove até 2027, mesmo porque o novo modelo, mesmo um novo formato da Libertadores, a qual o Palmeiras e o Flamengo já estão definidos nos grupos, né? A nova cara da Libertadores. Com certeza o Abel vai querer disputar. E como ele ainda é um técnico novo, 43 para 44 anos, tem muita lenha para queimar. Se ele ficar até 2027 no Palmeiras, são mais 4 anos. Se tiver 43, vai estar 46, 47 anos. Uma bagagem que só aqui no Brasil o técnico pode ter. E de pressão, contra tudo e contra todos, né? Aí sim vai estar mais do que preparado para ir num grande time europeu, que ele merece. Enquanto isso, avante Palmeiras, e que sejamos muito mais campeões, levantamos mais taças em todos esses anos até 2027. Avante Palmeiras, mês positivo, altamente positivo de abril, que venha maio. Um abraço, torcedoras e torcedores alviverdes.